E aí, galera, beleza? Hoje nós vamos aprender o uso dos porquês. Muitos, na hora de fazer uma prova para concurso público, ou até mesmo na hora, que está fazendo uma dissertação, escrevendo um texto, tem dificuldade de como utilizar os porquês. E são 4 situações que nós usaremos os porquês e cada uma delas nós escrevemos de formas diferentes os porquês. Por exemplo, nós vamos usar os porquês para fazer perguntas, tem um tipo de porquê, para dar resposta e no meio das frases tem um tipo de porquê. Sempre no final de frases tem um jeito de escrever porquê e também quando estivermos usando o porquê como substantivo. Então vamos lá? O porquê separado e sem acento é para fazer perguntas. O porquê junto e sem acento, nós vamos encontrar ele no meio das frases e para darmos respostas. O porquê separado e com acento, nós vamos encontrar ele sempre no final de frases. E o porquê junto e com acento, quando estivermos utilizando este porquê como substantivo. Então, são 4 estes motivos de utilizarmos os porquês. Vamos reforçar isso? O porquê separado e sem acento, nós vamos utilizar para fazer perguntas. O porquê junto e sem acento, nós vamos utilizá-los no meio das frases e para darmos respostas. O porquê separado e com acento, nós vamos utilizar no final de frases. E o porquê junto e com acento como substantivo. Mas, professor, é só nestes casos? Pessoal, em alguns casos aqui em particular, as bancas estão cobrando, algumas exceções do uso dos porquês. Mas isto aqui, estes 4 motivos, nós temos que ter muito bem consolidado, correto? Então vamos falar de cada um destes porquês? Então vamos lá. O primeiro, o porquê separado e sem acento. Quero lembrar vocês que se você tem dificuldade no português, eu tenho um curso de português que vai tirar todas as suas dificuldades e vai te dar condições de gabaritar um número grande de questões na hora da sua prova. E você que sempre teve dificuldade com o português, com o curso que eu disponibilizo para você, com o meu curso que está lá na plataforma, você não vai ter dificuldade nas suas provas, na hora de fazer um concurso no conteúdo de português. Caso queira adquirir, está aí, na descrição do vídeo, o curso completo de português para concurso. Então vamos continuar. Porquê sem acento e separado? Como eu disse, a primeira coisa que nós temos que ter é para fazer perguntas. Então vamos lá. Podem ser perguntas diretas e indiretas. E também este porquê pode ser substituído por qual motivo? Se eu conseguir substituir o porquê utilizando por qual motivo, é separado e sem acento, mas baseie-se sempre na regra principal para fazer perguntas diretas e indiretas. Primeiro exemplo: por que o mar é azul? Está fazendo uma pergunta. Então, separado e sem acento. Pode ser substituído por qual motivo? Pode. Vamos mais uma? Por que ela veio?
separado e sem acento, fazendo uma pergunta. Mais uma, pessoal, eu queria saber por que ela não veio. Aqui eu tenho uma pergunta indireta. Pessoal, eu queria saber por que ela não veio. Então aqui está no meio da frase, mas como uma pergunta indireta. Neste caso, separado e sem acento. Olha também um caso que está sendo muito cobrado em bancas e que nós temos que ficar atentos. O porquê separado e sem acento, quando usado no meio das frases, tem função de pronome relativo. Pode ser substituído por qual e pelo qual. Isto, pessoal, quando não estiver fazendo uma pergunta direta ou indireta, nós podemos utilizar o porquê separado e sem acento no meio das frases. Mas quando ele tiver função de pronome relativo. Vamos lá? As águas por que navegamos são calmas. As águas pelas quais navegamos são calmas. Qual outro? Mais um exemplo. Não sei o motivo por que as pessoas têm dúvida. Não sei o motivo pelo qual as pessoas têm dúvidas. Então aqui ele está no meio da frase, não tem intenção aqui de fazer perguntas, mas aqui, ou pergunta, mas aqui ele está como um pronome relativo. Então se eu puder trocar por qual e pelo qual, aí eu sei que ele está tendo esta função de pronome relativo. Vamos mais um? Porque junto e sem acento. Primeira coisa, para dar respostas. Isso eu tenho que saber de bate-pronto. Mas que mais? Respostas, explicações e frases explicativas. E o principal também serve, como conjunção, ou seja, para ligar duas orações. Muito utilizado como conjunção, correto? Exemplo. E pode ser substituído por pois. E isso também aparece muito em provas. Vamos aos exemplos? Veio aqui porque queria falar com você. Olha aqui, no meio da frase, correto? Junto e sem acento. Não fui à igreja porque choveu. Outro, não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Pronto, então aí temos estes motivos, as razões para utilizarmos o porquê junto e sem acento. Vamos mais um? Um muito fácil, porquê separado e com acento. Primeira coisa que tem que vir na minha ideia, eu vou encontrá-lo sempre no final de frases. Vamos lá? E também ele pode aparecer sozinho. Preste atenção, eles não vieram por quê? Olha aí, final de frase. Mais uma, você não sai de casa. Por quê? Sozinho, agora utilizado sozinho. Eles estão com fome por quê? Final de frase. Eles não vieram por quê? Final de frase. Pronto, está no final de frase ou sozinho, é porque separado e com acento. E o mais fácil de todos, porque junto e com acento. Neste caso, ele está sendo empregado como um substantivo. Pode ser substituído por motivo. E o principal virá, acompanhado por artigo. Ou artigo o, ou artigo um. Vamos lá? Exemplos. Existe um porquê para tudo. Olha aqui o artigo, correto? Existe um porquê para tudo. Vamos mais uma? Todos sabem o porquê de usar. Mais uma? Você pode me explicar o porquê complicar algo fácil? Tranquilo? Então estão aí as aplicações dos porquês.
E para encerrarmos com chave de ouro, olha uma questão que eu achei. Pause o vídeo, tente resolver a questão e depois venha na correção comigo. Quero entender que você pausou o vídeo, então agora vamos continuar com esta questão. Pessoal, reforçando, assine o canal, dá um joinha, porque sempre vamos colocar coisas interessantes aí para você. E se você quer adquirir o curso completo de português para concurso, o link está na descrição e o preço está excelente. Vamos lá, resolução da questão. Então, assinale a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com o pronome interrogativo grafado como porque. Então, eu quero porque, separado e sem acento. A primeira opção: as pessoas não fazem coleta seletiva porque não sabem a importância disso. Está no meio da frase, correto? E pode ser trocado por pois. Então aqui o porquê ele é junto e sem acento, pessoal. Fácil esta. Agora olha que interessante. Queria saber por que vemos o lixo colocado nos passeios fora dos dias de coleta. É uma pergunta indireta. Aqui é uma pergunta, mas é uma pergunta indireta. E para as perguntas, nós temos o porquê separado e sem acento. E este porquê aqui atende o enunciado. Então, a letra B é o nosso gabarito. Mas vamos continuar para consolidarmos este aprendizado? Olha a opção da letra C. Não sei bem por quê, mas muitas pessoas não atenderam ao pedido do diretor. Aqui é porque separado e com acento. Mas por que está sendo utilizado assim? Porque eu tenho uma vírgula aqui. Este é o motivo de usarmos o porquê separado e com acento. Neste caso aqui, ele está no final de uma frase. Por isso, ele está separado e com acento. No final de frases ou sozinho, o porquê é separado e com acento. Olha, professor, mas o final da frase não é aqui, pessoal? Aqui nós temos um período composto. Então, eu tenho duas orações. E o final desta primeira frase é aqui. Por isso, ele está separado e com acento. Tudo sobre período composto, orações subordinadas, orações coordenadas, está lá no curso esperando por você. Vamos mais uma? O fato de o país ser rota de petroleiros explica olha o artigo, o porquê do desaparecimento dos recifes de corais. Porque junto e com acento, neste caso aqui, está funcionando como um substantivo. Tranquilo? Está substituindo a palavra motivo. Ele pode ser substituído por motivo. Tranquilo? Pessoal, não deixe de dar um joinha, inscreva-se no canal para que eu possa colocar mais dicas de português aí para você.